que eu sou fã dessa segunda bebida mais consumida no mundo, eu sou. Mas eu concordo que a água é a primeira. E por isso hoje eu tô com ele aqui, com o Rodrigo Rezende, que é sommelier de água, para falar sobre esse boom que está dando agora de conhecimentos, de experiências voltadas para o café e tantas curiosidades que a gente tem vontade de esclarecer e de saber. Rodrigo, obrigada. Obrigado pelo convite. Ter aberto esse tempinho para conversar com a gente aqui nesse momento tão cafeinado, né? Meu quintal de casa, né? Ah, eu moro a um quarteirão aqui. Ai, que chato, gente. Ter esse local como o meu quintal de casa é um privilégio, né? Maravilhoso. Para poucos. O UP é literalmente quintal de casa. Então, gente, já sabe que aqui, né? O nível de exigência da água e, consequentemente, o café vai ficar tão bom quanto, né? Que ele aí vai a prova. Obrigado pelo convite. Imagina. É sempre um prazer. E falar de água é minha paixão. Olha isso, gente. Eu quero também me apaixonar por água, assim, como eu me apaixonei por café. Você já se apaixonou sem ver, né? Porque 98% da sua xícara de café é água. Não, e eu tomo água demais. Então. Eu adoro. Eu preciso de água demais. Não é suco. Então, além de apaixonada, agora você vai passar a degustar água. Com certeza. Ai, meu Deus. Vamos falar um pouquinho. Eu vi que você, além de sommelier de água, você também é sommelier de cachaças. É isso? Fala um pouquinho pra gente levar pro público sobre essa profissão que você escolheu. O que é preciso para se tornar um sommelier e por que você direcionou para a água e para as cachaças? A história toda começa, na verdade, eu sou publicitário, trabalho com marketing. Em 2010 eu tive um restaurante, tive uma choperia e fiz o meu primeiro curso de vinho, mas para conhecer, para entender, para dar o atendimento ao cliente, que é uma coisa que eu sempre gostei de repassar informação para o cliente poder, igual eu falei, passar a degustar e simplesmente não só beber ou comer. E essa informação eu achava que era importante. E em 2014, como profissional de marketing, eu fui contratado por uma empresa que estava crescendo o seu portfólio de água mineral aqui em Minas Gerais. E comecei a fazer ali o trabalho. E com essa experiência que eu já tinha de algumas pessoas, de alguns amigos de sommelier de vinho, percebi que era muito próximo. E o mercado de água não se falava de terroir, não se falava de origem. Todo mundo falava assim, a minha é mais equilibrada, a minha é mais pura. Eu falei assim, gente, mas aqui, água mineral natural, todas elas, a premissa básica, todas elas serem puras e equilibrado. O que seria equilibrado com água mineral? Então, hoje que eu fui procurar, assim como no mundo do vinho, sommelier de água. E acabei encontrando, não encontrei essa pessoa aqui no Brasil, encontrei uma pessoa que já tinha comentado alguma coisa, que teve uma experiência na França, que é o Renato Fracino, que hoje está no mundo da cachaça, mas ele já tinha falado alguma coisa de degustação, e acabei me esbarrando com duas pessoas assim que são referências no mundo, que é o Michael Macha, que é um dos poucos livros publicados sobre o assunto de sommelier de água. É o Michael que fez essa publicação, e o Martin Rees, que é uma referência no mundo, que é um alemão que reside nos Estados Unidos exatamente por ser um sommelier de água. Ele tem um visto, os Estados Unidos têm os vistos de turista, aquela coisa toda, e o Martin Rees, ele reside nos Estados Unidos tendo um visto específico por ter essa profissão. Ele é o primeiro dos Estados Unidos. Que legal isso. E os dois se juntaram. Em 2018 eu fui fazer o curso com eles de sommelier de água para ajudar no meu trabalho como marketing. E com esses amigos, como eu falei, do vinho ali na parte da ABS Minas, que é a Associação Brasileira de Sommelier, que tem no Brasil praticamente todo. Aqui em Minas tem uma escola também, uma ABS.
E conversando com eles lá, o Renato, no caso o Renato Costa agora, presidente da BS, assim, Rodrigo, você tem que vir, que eu fui falando sobre esse mundo da degustação de água, então você tem que começar a dar aula. Eu falei, Traz esse conhecimento. Eu sou da turma do fundão, eu não posso dar aula. Eu sempre fui que não dá certo, você não vai fazer. Ele falou, não, você tem que vir. E daí não parou mais. E comecei com esse conhecimento da água. Fui convidado em 2019, primeira vez para ser do júri da Expo Cachaça. E o ano passado eu fiz a certificação de sommelier de cachaça também. E tem também certificação no vinho, não como sommelier, mas a W7, que é uma especialização inglesa, que é a referência também no mundo, porém não é como sommelier, é um especialista em vinho, só não faz a parte de serviço. Eu acho que deve ter um monte de gente assistindo a gente agora e pensando assim, ai, sommelier de cachaça, eu queria essa profissão pra mim, ainda mais em Minas, hein? Acabei de comentar com as meninas, Foi? É exaustivo pra gente, ao mesmo tempo é prazeroso. Por quê? Todo mundo tem essa coisa, vou beber, na segunda já não aguenta. A gente descarta todas as amostras, assim como no mundo do café e qualquer avaliação sensorial, para não atrapalhar o nosso sensorial, o profissional acaba descartando. Então a gente às vezes fica até exaurido, porque é exaustivo, né? Porque você tem que prestar atenção nas qualidades, nos defeitos, dar o seu comentário final ali para o produtor conseguir melhorar a amostra para a próxima safra e tudo. É muito parecido os mundos. Por isso que acabou o Rodrigo indo para esse mundo da água, que eu sempre permeei pelos outros mundos, mas acabei indo para esse mundo da água. Vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades? Olá, eu acho legal, né? Adoro. Você já falou aqui sobre a questão da validade da água, mas a gente vai levar essa informação também. É importante. Né? Hoje a gente precisa de um controle muito rigoroso em relação à validade dos produtos, mesmo sabendo que aquilo ali é uma margem de segurança, tanto na alimentação, né? Quanto nas bebidas. Mas a gente pega a garrafinha lá, geralmente na tampinha ou ali, né, em volta tem a data de validade. Afinal de contas, vence ou não vence? A água em si não vence. O que vence é a embalagem. Só que assim como você comentou, no Brasil a água é considerada, por questão de impostos, como bebida. Então a gente tem um imposto muito grande que incide sobre a água mineral natural. Por que eu falo água mineral natural? Porque ela, da mesma maneira que ela sai da fonte, ela chega às nossas garrafas. Mas no mercado a gente já tem algumas águas que são industrializadas, são as águas adicionadas de sais, que passa por um processo. A água mineral natural não tem conservante. Então eu falo que é uma água que é um alimento. Então, por mais que às vezes a embalagem está dentro da validade, pode ser que se ela estiver mal armazenada, ou seja, se você deixar uma penca de banana exposta ao sol, ela vai estragar. A água, todo o rótulo de água, você sempre vai ver lá, não deixar exposta ao sol. Porque ela não tem conservante como uma bebida alcoólica, por exemplo. Que às vezes a validade é indeterminada, né? Então, não conseguiu determinar uma validade. No caso da água, se determina de acordo com a embalagem. Dependendo da embalagem, você vai ter uma mesma fonte de água, só que com validades diferentes. Falando em fonte, eu queria aproveitar o gancho e te fazer uma pergunta. Aquela água da fonte ali, uma fonte cristalina, maravilhosa, ela com certeza vai ser uma água de mais qualidade do que uma água de uma outra origem, sei lá. Você falou aí das águas que você acabou de falar. Adicionadas de sais. Adicionadas de sais e tudo mais. Como é que você avalia a pureza da água? A pureza da água a gente avalia com teste químico mesmo. É uma avaliação físico-química que é feita para você verificar a potabilidade primeiro, que é a água potável que chega nas torneiras, e depois a mineralidade dessa água, que aí dependendo da mineralidade, igual você falou, às vezes a gente chega numa fazenda, sempre alguém comenta, na fazenda do meu avô, do meu sítio, tem uma água brotando. Pode ser sim uma água mineral natural. A gente tem uma legislação muito rigorosa no Brasil, e ela tem os parâmetros mínimos para aquela água ser uma água, ou então é uma água potável, uma água de poço artesiano,
como as águas adicionadas de sais às vezes faz. Ou tem esse tipo de água, ou pega do sistema público, faz osmose reversa e adiciona os sais. Então são águas que são industrializadas, mas são de qualidade, porque tem que ter um rigor ali de fiscalização, a Anvisa está sempre acompanhando. E no caso das águas minerais naturais é mais rigoroso ainda, porque como não tem conservante, é muito mais parâmetros que a água precisa de ter. E eu particularmente, como eu falo, eu prefiro ainda escolher as naturais, pois, falando de fonte, no Brasil são mais de 1.500 fontes de água mineral natural. 1.500. Eu, antes de escolher uma água adicionada de sais, provavelmente eu tenho que, no mínimo, ter tomado essas 1.500 fontes. E ainda estou correndo atrás disso, porque o Brasilzão... Recentemente a gente ouviu assim, muitas críticas, né, em termos de quantidade de sódio em determinadas marcas de água, né? E aí, depois que isso aconteceu, eu, que nunca tinha me atentado para isso, eu comecei a observar. Desculpa. De verdade. Te enganaram. Me enganaram. Viu só? Me enganaram. Como eu falei, água mineral natural, os minerais que a gente tem, vou voltar na banana. O potássio da banana, ele não é adicionado, é da própria fruta. A água mineral natural, ela tem potássio assim como a banana. Ela tem sódio, ela tem bicarbonato, ela tem magnésio, ela tem cálcio. Ela tem vários minerais, só que são todos naturais do terroir da água. Ou seja, aquela fonte tem ali... Aqui no Brasil, a grande maioria são subterrâneos, então as rochas dão esses minerais naturalmente para a água. Não é adicionado. O que aconteceu nesse primeiro mito aí, desvendando esse mito do mundo da água mineral? As pessoas indo atrás da água com zero de sódio, com menos sódio, é por causa do conservante que a indústria usa nos alimentos industrializados, embutidos, que o sódio industrializado é usado como conservante. Então, o nome é o mesmo, porém, a gente tem que lembrar que o sódio natural, ele não faz mal à saúde. E mesmo você pegando uma água com o maior teor de sódio que a gente tem no mundo, para você conseguir, que a Organização Mundial da Saúde fala que a gente, na nossa alimentação diária, a gente precisa de 2 a 5 gramas de sódio por dia. As águas minerais está em miligramas por litro. Para você conseguir essas 2 gramas, que é o mínimo, você teria que pegar uma água mineral que tem no mundo com o maior sódio que eu conheço e tomar mais ou menos uns 200 litros dessa água. Então, para você ver que, desculpa, mas te enganaram, é o primeiro mito. Mas é esclarecedor demais, isso é muito bom. Você falou da água da fonte. Isso. Aquela água ali que está brotando ali na fonte. A gente já ouviu falar sobre água de montanha. Que a água da montanha, ela pode ser puríssima, mas ela pode também ter algum tipo de contaminação, acredito eu, que a depender do caminho que ela percorre ali, não é? Exatamente. A gente tem no mundo alguns tipos de fonte. Como eu falei, no Brasil a grande maioria nossas são subterrâneas. Mas a gente tem também as de iceberg, as da montanha, como você falou, que aí são as de geleira, ali de desgelo. A gente também tem águas de chuva. Ah, Rodrigo, e chuva ácida? Exatamente. O local que invasa no mundo da água de chuva normalmente são ilhas, ilhotas, totalmente afastadas de tudo, e coletam aquela água, invasam e vendem. Assim como essas fontes que a gente tem no mundo, principalmente Argentina e Chile, que está mais próximo aqui do Brasil, quando a gente vai para lá, a grande maioria das águas lá são dessas águas de gelo. Mas assim como as nossas fontes, elas são protegidas, ela é uma área muito grande e tem um controle, um rigor muito grande em cima dessa qualidade dessa água. Então não quer dizer que ela é mais pura, ela é de uma fonte diferente. É como a gente vamos para o nosso mundo aqui do café, é como você pegar um grão de café para um leigo, para ele é a mesma coisa. Mas você pega para uma pessoa especializada, ele já vai falar, olha, esse aqui é um catuí vermelho, esse aqui, ele vai saber as diferenças de um grão, de um terroir diferente. É exatamente isso, é o terroir diferente. Falando em café, eu quero te fazer uma pergunta antes da gente falar sobre essa composição da escolha do grão, a depender do terroir, da escolha da água, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Vou tomar um cold brew, tá? Daí tá ali o meu café, beleza, fiz com uma água de qualidade, ok? Mas eu vou adicionar ali um gelo. E o gelo já não tá com aquela água, com a mesma água que eu usei para extrair o café.
E aí? E aí que você caiu numa que normalmente nos meus workshops eu deixo isso por último. Mas hoje nós estamos antecipando. Eu tenho alertado as pessoas pelo seguinte, a gente falou, durante o workshop a gente fala várias coisas do mundo da água e no final fala assim, gente, e o gelo? Porque a coquetelaria cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Eu lá na Expo Cachaça tenho visto ótimos gins aparecendo, uísque brasileiros. Então, assim, o mercado nacional está aquecido e o mundo da coquetelaria está cada vez mais apaixonante, né? É maravilhoso. Assim. São taças, bebidas de qualidade, mas e a água que faz o gelo? Pois é. É aquela coisa de você, às vezes, beber algo, não necessariamente o café, e aí na hora que você vai chupar aquele gelo, você sentir um gosto ruim, né? Às vezes é o acondicionamento do gelo, mas às vezes é a água. É um gelo apenas filtrado. Isso. Que é igual eu falo para as pessoas do mundo do café mesmo. Água filtrada, o filtro não... A grande maioria, principalmente esses filtros de casa, não consegue retirar o cloro. Uhum. E assim como no mundo da água cervejeira, um dos soft flavors mais famosos na cerveja é o clorofenol, que é o cloro ali na produção daquela bebida. Uhum. E no café acontece a mesma coisa, que o cloro ele é um desinfetante. Uhum. Ele não é não é ideal para degustação jamais. Ele está na água potável, mas na água para produção de outras bebidas não deveria estar jamais. E se pensando no gelo, pode ser um gelo filtrado, ou seja, vai ter cloro. E eu tenho conversado com muitas fábricas que fazem esses gelos maiores, que é para coquetelaria. Aquela bolona, né? Exatamente. Eles já estão fazendo uma filtragem para retirar cloro, ou às vezes até osmose reversa, ou seja, zerar a água, para o gelo apenas fazer o trabalho de gelar a bebida. Então ele não vai interferir no sabor em nada. Legal. Para quem sabe, a água destilada, ou seja, a água de osmose reversa, ela é uma água sem graça, porque ela não tem nada, ela não tem minerais, ela não tem nada. Então ela às vezes é usada para fazer, às vezes, esse tipo de coisa. Tá, mas eu tô lá em casa e eu quero fazer meu cafezinho de manhã, tá? Aí eu vou lá, ou eu pego a minha água do filtro. Não, eu não tô falando tô dando um exemplo. Ou eu pego a minha água do filtro ali, né, para fazer esse café, ou eu fervo aquela água. Como é que eu devo escolher uma água para extrair um café de qualidade, um café especial, um grão diferenciado, até o grão do dia a dia, vamos dizer dessa forma, mas para que eu obtenha uma qualidade de bebida ali, né, mais elevada? Vou te devolver com uma resposta com perguntas, para a gente desenvolver isso até para quem estiver escutando e vendo a gente entender um pouco dessa parte. Tá. Esse café especial, com certeza você investiu nele um valor maior do que um café de mercado. Com certeza. Como ele já é especial, você também vai fazer um método de extração também que você investiu em equipamentos. Isso. Você vai ter uma xícara também bem mais interessante do que uma xícara de promocional e ali que vai esfriar rápido ali também. Então você vai ter vários parâmetros ali que vão ajudar esse café a ser mais especial do que ele já é. Que ele já veio do produtor com um café especial. Isso. Isso é 2%. Olha o investimento que você fez em tudo. 98% que é a água. As pessoas falam assim, Rodrigo, mas é isso, eu vou ter que me render isso. Eu falo assim, olha, infelizmente, se você quer realmente qualidade, invista em qualidade. Você fez o investimento todo nas qualidades da produção, da extração, do grão, de tudo. E a água, infelizmente, o filtro ele não retira o cloro. Então, eu particularmente, e faço isso em casa e recomendo às pessoas, um garrafão de 20 litros que é retornável, que as pessoas falam, Rodrigo, a garrafinha polui. Se você descartar qualquer produto no local errado, vai poluir. Então não vou entrar nesse mérito. Mas para você, no dia a dia, um garrafão de 20 litros de água,
custa aqui, pelo menos em Belo Horizonte, em torno de 15, 16 reais. Eu, particularmente, acho muito barato. Dá para fazer muito café, né? Dá para fazer muito café, harmonização com os meus vinhos, o meu gelo pro meu uísque, pros meus drinks. Eu faço tudo com esses 20 litros de água. Inclusive, algumas vezes, eu cozinho também. É, porque, por exemplo, eu vou fazer um jantar, eu e minha esposa, com um risoto, vou comprar uns tomates italianos maravilhosos, vou fazer aquela coisa toda com uma água que tem cloro. É isso que eu acho legal. Eu acabo. Exatamente, você tem que ser coerente, né? Sim. Às vezes a gente pensa assim, eu falo muito da alimentação, né? A gente se preocupa tanto com a qualidade do legume, da fruta, né? Dos ovos, da origem e tal, aquela coisa toda, aí toma um café tradicional. Aí pega um café mega especial e coloca uma água cheia de cloro. Isso vai mudando muito, que é interessante, que é um caminho sem volta, né? Porque você vai vendo tanto que é mais legal, e quando você tem a oportunidade de beber igual na casa da minha mãe, ela continua no café tradicional, mas hoje é com água mineral. Até a quantidade de açúcar, para aquela amostra ficar menos insuportável, menos torrada, eu já percebi que ela diminuiu. Porque isso ajudou também, porque café tradicional com cloro, com aquela coisa toda, punha muito açúcar. Hoje diminuiu, ou seja, melhorou. E é um caminho sem volta que eu falo assim, no mundo, por exemplo, do vinho, e tenho feito isso com outras bebidas e, lógico, com a água. Assim como eu faço degustação de água, eu participei de uma degustação de taças. Posso fazer a pergunta, então? Deve. Tá, é o seguinte, é porque a gente estava conversando isso também na vinda pra cá. Quando você vai tomar um vinho... Eu não tava no carro. Não tava. Quando você vai tomar um vinho, você tem ali a taça pro vinho tinto, pro vinho branco. Quando você vai tomar uma cerveja especial, você tem ali, né? Os copos, estilo cerveja diferente. Isso aqui é um pint, isso aqui é não sei o quê. Aí, né? E pra água? Para água, não necessariamente, porque o aroma da água, por mais que exista, ele é muito delicado. Então a gente tem um copo, uma taça específica para o aroma de água, mas é uma taça que não precisa de mudar tanto, pois não tem o que a gente chama de secundário. O aroma secundário na água, ele não existe. Mas o primário a gente tem, principalmente quando você acha algum defeito. Então aparece sim no primário. Então a taça ela não tem a variedade de taças. Mas nas outras bebidas, cada vez mais eu tenho me divertido com isso, porque você falou do vinho tinto, vinho branco, eu fui além. Eu investi em uma taça recentemente que melhorou muito, porque é uma taça específica para determinados tipos de uva. Quem faz isso essa degustação. Eu fiz questão, quando veio no Brasil fazer essa degustação, uma empresa austríaca, que é a Rindel. Quando o proprietário esteve no Brasil fazendo degustação de taça, eu falei assim, pronto, achei alguém que agora eu posso falar assim, pode parar de me zoar, que as pessoas me zoam que eu faço degustação de água. Aí eu falo assim, é porque você nunca fez degustação de taça. Boa! Então é sensacional e muda realmente, o vinho vira outro vinho com uma taça correta. Você está você está desenvolvendo algum trabalho hoje totalmente conectado com o café aqui da região? Tem algumas coisas que a gente tem conversado. Eu fico brincando com o pessoal do café, eu falo assim, eu não vou entrar muito para não também, porque quanto mais a gente estuda, mais complicado vai ficando nossa vida diária. Então no café tem algumas pessoas que estão mais focadas. Então eu tenho dado algum suporte, trocado uma ideia, até para o meu trabalho de conversar com as pessoas, acabam me procurando como uma referente sommelier de água, que é o meu foco, mas eu não deixo de sempre estar trocando ideia com o pessoal do café, da cachaça, que tudo leva água, da gastronomia agora percebeu o tanto de água, então assim, sim, eu tenho falado muito. Na SIC de 2018, se eu não me engano, a gente conversando, um produtor falou que a água, ele descobriu no processo dele que a água da fazenda, na hora de fazer a lavagem da cereja, a água estava muito dura e estava tirando uma película, o café estava perdendo qualidade nisso. Então foi numa conversa informal que a gente descobriu que o café dele estava perdendo
qualidade no simples fato dele estar usando a água da fazenda para fazer a lavagem da cereja. Então, assim, Olha só. o simples fato de ele fazer um pequeno tratamento na água, ele já resolveu um grande problema que ele tinha. Legal Você demais. vê que a água está em todos os processos, não só na parte da extração, mas em tudo. Pode levar ele lá pro estúdio pra gente fazer um podcast assim de 3 horas, porque é muita coisa que ele vai falando aqui, aí vão as sinapses assim, ó. A cabeça vai... Não, mas assim, a gente não tem muito tempo, mas assim, quero poder depois, inclusive, trocar umas ideias com você. Quem sabe uma hora eu não te convido para ir lá em Brasília, hein? Você conversar com a gente lá. Eu estive em Brasília na feira do chá lá, fui falar de água para chá. Pois é. Sensacional. A gente está começando lá a fazer um evento atrás do outro lá, ó. Vamos te levar para lá. E a BS Brasília está fazendo muitos eventos legais lá. Pois é, legal demais. Mas quero te agradecer. Eu que agradeço. Papo agradabilíssimo, muito legal, cheio de energia, assim. Espero não ter complicado muito a vida, Não, mas... sua linguagem foi super acessível, tá? É muito legal levar a informação para as pessoas. Acredito que vai chover de perguntas aí. Eu vou te mandar, hein? Pode mandar, Vou eu te faço mandar. questão, porque eu falo que depois da terceira onda, acho que a gente vai viver a quarta onda e vai ser com a água. Legal demais. Eu quero viver essa daí, quero aprender muito. Se alguém quiser seguir você nas redes sociais... Rodrigo Rezende, som de sommelier com 2 M's. Então, Rodrigo Rezende com Z, som. Só me procurar lá no Instagram. Tem muita informação, tem algumas coisas nos destaques. Muita coisa do que eu falei tá lá também, que tem umas colinhas lá que ajudam. Legal. Sigam aí, gente, para aprender mais sobre água e saber escolher qualidade também nessa bebida que é fundamental para a nossa saúde, para a nossa existência. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, prazer enorme. Obrigado pelo convite. Obrigada a você que nos assistiu e, como eu sempre digo, o café sempre será a nossa melhor conexão.